E se tudo o que você acredita sobre a realidade fosse apenas uma construção cuidadosamente projetada para manter você preso a uma visão limitada do mundo? Imagine que, sem perceber, você já atravessa portais invisíveis todos os dias, vivenciando momentos em dimensões superiores, mas condicionado a ignorar esses sinais. A verdade é que o mundo que nos ensinaram a enxergar é apenas a superfície, um holograma sustentado por crenças, regras e narrativas que moldam nossa percepção e limitam nossa consciência. Por trás desse véu existe um campo vibracional dinâmico, onde consciência e energia se entrelaçam para criar experiências, moldar acontecimentos e até alterar destinos. Esse campo não está distante nem separado de você, ele pulsa aqui e agora, esperando que sua frequência se alinhe para revelar a arquitetura oculta da vida. Mas há algo que quase ninguém quer que você descubra. Esse poder já opera em você, muitas vezes de forma instintiva, em lapsos de clareza que se perdem na correria do dia. Quando você sente uma intuição precisa, testemunha coincidências impossíveis ou encontra a pessoa certa no momento exato, é o seu eu multidimensional agindo. O problema é que o sistema em que vivemos foi desenhado para abafar esses instantes, para manter você preso à lógica do esforço, da espera e da escassez. Essa janela de transição, no entanto, não ficará aberta para sempre. Quem não aprender a sustentar essa nova frequência permanecerá preso ao velho jogo, e a escolha, assim como o risco, é inteiramente sua. Acreditamos conhecer o mundo em que vivemos. Tocamos objetos, sentimos cheiros, percebemos texturas, e tudo isso nos dá a impressão de que a realidade é sólida, previsível e obediente a leis fixas. Mas essa sensação de estabilidade é ilusória, como morar a vida inteira dentro de uma casa com janelas pequenas, acreditando que o que vemos por elas é tudo o que existe. O que chamamos de realidade é apenas uma camada de um espectro muito mais amplo de existência, uma camada densa regida por separação, esforço constante e pelo conceito linear de tempo, a chamada terceira dimensão. Nela, tudo acontece em sequência. Primeiro, o trabalho árduo, depois, se tivermos sorte, a recompensa. Mas essa lógica não é natural, ela foi cuidadosamente alimentada ao longo de séculos, moldando nossa forma de pensar e agir. Desde cedo, somos ensinados que toda conquista exige sacrifício, que nada cai do céu e que sucesso só chega a quem luta até o fim. O que raramente nos dizem é que o que realmente constrói a realidade ao nosso redor não é apenas a ação física, mas o estado vibracional que sustentamos continuamente. Esse estado funciona como um campo magnético invisível, atraindo ou repelindo circunstâncias, pessoas e oportunidades. Muitas das coisas que buscamos com tanto esforço já existem em potencial, como possibilidades latentes no campo da realidade. Elas estão ali, aguardando que nossa frequência se alinhe para colapsar e se manifestar. Porém, em vez de aprender a ajustar nossa sintonia interna, somos condicionados a gastar energia perseguindo aquilo que já nos pertence, alimentando sistemas que prosperam enquanto permanecemos distraídos. A terceira dimensão é como um palco de teatro com cenários bem pintados e enredos previsíveis, mas bastaria puxar uma cortina para descobrir outros palcos, outras histórias, outros cenários coexistindo no mesmo espaço. E essas dimensões não estão distantes. Assim como várias frequências de rádio ocupam o ar simultaneamente, múltiplas dimensões vibram lado a lado. O que muda é a sintonia da consciência. Quando essa sintonia se altera, toda a percepção da realidade se transforma. O impossível se torna natural, o improvável inevitável. Mas se a passagem para dimensões superiores é tão próxima, por que tão poucos a percebem? A resposta está no condicionamento. Fomos treinados a ignorar sinais dessa expansão. Intuições certeiras são chamadas de coincidências, encontros que mudam vidas, de acaso, alinhamentos quase perfeitos, de sorte. Esse apagamento da consciência não é inocente. Ele mantém nossa atenção presa ao visível, ao mensurável, ao controlável por estruturas externas. A terceira dimensão se alimenta da nossa energia dispersa, energia gasta em preocupações, medos, competições e lutas intermináveis para alcançar objetivos que, em essência, já estavam disponíveis. É uma prisão sem grades, onde as paredes são crenças, e a mais perigosa delas é a ideia de que estamos separados do que desejamos e que o único caminho para chegar lá é percorrer uma longa estrada de esforço. Mas essa estrada pode ser dobrada, como aproximar dois pontos em uma folha de papel. Não no espaço físico, mas no vibracional. É o alinhamento interno que aproxima você do que deseja, não a quantidade de passos dados no mundo externo. Essa percepção muda tudo, porque revela que a busca incessante não é apenas desnecessária, ela é uma das principais maneiras pelas quais permanecemos presos à ilusão. A grande ilusão não é acreditar que a realidade é imutável, mas aceitar que nosso poder de criação é limitado enquanto continuamos a jogar o jogo da terceira dimensão. Segundo suas regras, seremos peças, não jogadores.
É por isso que tantas tradições espirituais, do hermetismo aos textos védicos e aos ensinamentos de místicos modernos como Neville Goddard, apontam para a mesma direção. A realidade externa é um reflexo da interna. Mude sua sintonia, e o cenário muda junto com você. A física quântica, por exemplo, confirma que a consciência interfere no comportamento das partículas. Experimentos clássicos como o do gato de Schrödinger ou da dupla fenda mostram que a observação ativa muda a realidade. Ou seja, aquilo que você acredita, percebe e mantém em foco, de certa forma, começa a existir. Por isso, alinhamento vibracional não é apenas um conceito esotérico, é uma lei observável, mesmo que ainda invisível aos olhos comuns. E a pergunta que mais assusta não é o que é a realidade, mas sim, se descobríssemos que podemos alterá-la a qualquer momento, estaríamos prontos para lidar com essa responsabilidade? Ou preferimos a segurança de uma prisão dourada à liberdade de um campo sem muros? Existem técnicas mentais antigas, censuradas por séculos, que ativam áreas do cérebro que você sequer imaginava usar, permitindo manifestar desejos e reorganizar a própria realidade. Hoje, estudos confirmam sua eficácia, e pessoas ao redor do mundo relatam resultados impressionantes. A transição da terceira para a quinta dimensão não é uma viagem física, mas um salto de consciência, uma mudança profunda na forma como sentimos, percebemos e interagimos com a vida. Na 3D, tudo acontece de maneira linear, um passo após o outro, um objetivo seguido de outro. Na 5D, o tempo se transforma em um campo de possibilidades simultâneas. Não é você que corre atrás do que deseja, é o que você deseja que é atraído até você. Isso não é poético, é vibracional. Os sinais da transição são sutis: aumento da sensibilidade energética, reorganização emocional, transformações nas relações, percepção da coerência interna e da própria responsabilidade como criador de experiências. A vida deixa de ser uma sequência de eventos aleatórios e se torna uma dança consciente com o campo de possibilidades. Mas manter-se nesse estado exige disciplina vibracional, escolhas conscientes e práticas diárias de alinhamento energético. Viver em 5D é mais do que clareza momentânea, é reorganizar corpo, mente e ambiente, agir a partir da inspiração, atrair relações autênticas, respeitar o fluxo da vida e contribuir para a transformação coletiva. Cada passo, cada escolha, cada pensamento, é energia moldando o mundo ao seu redor. E quando você entende isso, percebe que o momento de agir é agora. O poder está em suas mãos, aguardando para ser ativado. Imagine, por um instante, que você está no meio de uma floresta densa. Ao redor, árvores enormes bloqueiam a luz do sol, e você só consegue ver um caminho estreito. Esse caminho representa a terceira dimensão, linear e limitado. Mas, se você olhar com atenção, verá uma abertura entre as copas, uma luz difusa que indica outra possibilidade, outro caminho que se entrelaça com o primeiro, mas que permite ver além. Esse é o portal para dimensões superiores. Ele sempre esteve ali, mas a maioria nunca aprende a notar a abertura. Agora, pense no que aconteceria se você decidisse atravessar essa abertura todos os dias, mesmo que por alguns minutos. Aos poucos, a percepção se expande, e aquilo que parecia impossível se torna cotidiano. Pessoas certas aparecem na hora exata, ideias fluem sem esforço, o medo perde força e a intuição se torna seu guia constante. A vida, então, deixa de ser uma luta e se transforma em uma dança, e você percebe que liberdade sempre esteve à sua disposição, esperando apenas que você ajustasse sua frequência. A mudança não é externa, não é o mundo que precisa se dobrar, mas sua percepção, sua sintonia e sua energia. E, ao ajustar isso, você percebe que tudo que parecia distante, difícil ou inalcançável já estava dentro do campo de possibilidades. A terceira dimensão é um livro fechado. A quinta é o espaço aberto onde você escreve a própria história, página por página, com consciência plena. E a grande sacada é que você não precisa esperar por milagres ou por ensinamentos místicos secretos. Tudo está disponível agora, aqui, neste momento, na forma de escolhas conscientes, prática diária e conexão com sua própria frequência. A vida deixa de ser algo que acontece para você e se torna algo que você cria, manifesta e expande. A realidade que você conhece não é a única, e a liberdade de criar a sua própria versão do mundo está esperando que você desperte. Cada decisão, cada pensamento e cada intenção é um passo em direção a essa expansão, e o portal sempre estará aberto para quem ousar atravessá-lo.